falamos da segunda religião mais populosa do mundo e uma das mais recentes, o Islão. Falamos do Islão e das suas relações com Portugal, com o resto da Europa, sobre o terrorismo, os fundamentalismos, a política, a mulher, a ciência e os direitos humanos. Para isso convidei Khalid Sakur Jamal. Ele é um português que professa a religião muçulmana, Senior Advisor da Comunidade Islâmica de Lisboa e da direção do Instituto Luso-Árabe para a Cooperação, membro do Observatório do Mundo Islâmico e fez parte da equipa da Missão Permanente de Portugal, junto da ONU, que ajudou António Guterres a chegar a secretário-geral. E também convidei Filipe Stilwell de Avilés. Ele é jornalista freelancer, especialidade em religião, esteve 12 anos na Rádio Renascença, é membro e dirigente de várias associações católicas, nomeadamente a Fundação Ajuda da Igreja que Sofre, apaixonado pela família, pela religião e pelo futebol. Aliás, a última vez que passou aqui foi exatamente para falar do futebol. Ele é católico e pai de 6 filhos. Olá Khalid, e olá Filipe, bem-ajam por ter aceitado este meu convite. Bem-vindos os dois a esta Rádio Observador. Muito obrigado por terem vindo. Olá. É engraçado porque tu, estava a lembrar isso, Filipe, já foi em novembro de 2019, portanto já fez uns anitos, quase 5, que estiveste cá a falar do Rumo ao Jamor, aquele livro que tu fizeste sobre a magia da Taça de Portugal. Tu também gostas de futebol, Khalid, ou não? Gosto. Gostas mais de cricket? Não gosto de futebol, gosto tu vens da Índia, também. as tuas famílias originárias vêm da Índia, não da portuguesa, mas da inglesa, não é? É verdade, e o meu pai queria muito que eu gostasse e que adorasse e que jogasse cricket, mas enfim, eu não satisfiz esse sonho. Essa vontade não. Então eu começo então a apresentar o Khalid. O Khalid Jamal vem com as suas famílias indianas, famílias árabes, são as famílias que estão na origem deste nome que ouviram, famílias de banqueiros, de homens de negócios, tem várias sociedades ligadas à hotelaria, à saúde, ao comércio, aos serviços. Os portugueses conhecem bastante algumas delas, mas a Índia da tua família, portanto, não vem da Índia portuguesa, de Goma da Mão e Diu, mas vem da Índia inglesa, passando depois por Moçambique, certo? Sim, a ideia inicial era da Índia britânica, concretamente do estado do Gujarat, para quem não conhece, que é um estado junto ao litoral, portanto, próximo da fronteira com o Paquistão, e os meus antepassados eram hindus e, entretanto, converteram-se ao Islão. E, portanto, nesse contexto, houve uma necessidade ou uma vontade de emigrar e a ideia inicial era rumarem à África do Sul. Entretanto, por causa acidental ou fortuita, se calhar apanharam o barco errado, foram parar a Moçambique. E então, tanto gostaram de Moçambique, por lá ficaram e se instalaram, não é? E, portanto, depois de Moçambique, para aquilo que então, outrora se chamava a apetecida capital do Império, foi um percurso relativamente simples, não é? Tu cá, por exemplo, andaste no Colégio Valsacina, antes de ir para a Católica, depois, e também para a Harvard Business School. No Colégio Valsacina é que se passou uma história contigo por causa de por seres muçulmano e, portanto, o Ramadão tem a ver com o jejum. Foi no colégio? Tu escondias para comer bolos às escondidas? É verdade. Aliás, eu contei essa história já por diversas vezes. Vamos lá ver, desde o início que havia uma enorme curiosidade sobre o que é o Islão e sobre o que é ser muçulmano. Naquela altura, há sempre um antes, 9/11, claro. Não era uma curiosidade mais saudável, diria assim, ou pelo menos não nos suscitava alguns sentimentos negativos. E, portanto, nós tínhamos, curiosamente, a uma dada altura, eu era o único muçulmano na minha turma, mas tinha um colega, o Ismael, que estava noutra turma. E, a uma dada altura, quando aquilo se começou a juntar e nós tínhamos visitas de estudo, normalmente havia sempre um que respondia às perguntas todas que era eu. Portanto, eu era aquele que esclarecia sobre o que é o Islão. O Ismael ficava sendo poupado, nunca respondia absolutamente nada. E depois tínhamos uma forma engraçada de ver as coisas. Por exemplo, eu entrava nas igrejas, porque os meus pais sempre me não só autorizaram, como incitavam e estimulavam a entrar nas igrejas, e ele tinha algum prurido em relação a isso. Okay. Mas isso era contrastante, porque se por um lado eu entrava nas igrejas e era mais aberto no fenómeno da minha religiosidade, eu por outro lado observava o jejum obrigatório do mês do Ramadão, que ele, por exemplo, não fazia. Claro que isto, atenção, os meninos até aos 7, 8, 10 anos, até à puberdade, estão dispensados. Eu é que queria andar armado em bom samaritano, não é? Portanto, o que é que eu fazia? Eu fazia uma coisa engraçada. Eu saía de casa. Nós normalmente no jejum do mês do Ramadão, naquele mês temos uma agenda diferente. Temos uma refeição um bocadinho antes da aurora. Para quê? Para acomodar um bocadinho o estômago, não é? Para abastecer. Para abastecer, exatamente. E eu o que é que fazia? Eu normalmente fazia essa refeição com os meus pais e comprometia-me, digamos assim, a iniciar o meu dia no estado de jejum, não é? O jejuar, digamos assim. E depois passava o meu dia na escola, fingia, entre aspas, que estava a jejuar, ia ao bar da escola. Porque a gente vai ao almoço, vão almoçar, ao lanche, vão lanchar. E tu tinhas ali que
disfarçar ou fazer outras coisas para... Sem dúvida, e às vezes era um período muito longo, difícil, não é? Imaginem claro. o que é 1h30 de almoço e eu não tinha nada que fazer. E depois o jejum do mês do Ramadão antecede, ou melhor, ele retrocede 10 dias em face do calendário gregoriano. Significa que hoje, se começar no dia 1 de Abril, por exemplo, para o próximo ano vai começar 10 dias antes, portanto cerca de 20 de março. Sim. E então calha em várias épocas do ano. E então o que é que eu fazia? Basicamente eu chegava a uma altura que já estava cansado, não é? Ia ao bar da escola e comia um bolo às escondidas. Quero acreditar que Deus não me vai castigar por isso, evidentemente, não é? Obviamente. E, portanto, era uma forma de viver a minha religiosidade. Depois, quando chegava a casa, a minha mãe às vezes perguntava-me, então, conseguiu jejuar e tal? E eu dizia que sim, estava ali firme e hirto, não tinha bebido uma gota de água, mas na realidade o bolo ou um pastel de nata tinha, de facto, me seduzido mais do que o jejum. O Filipe nasceu no Canadá. Sim. Isto foi uma coisa dos seus pais que tinham lá, estavam a trabalhar lá, como tantas outras famílias. Mas a tua mãe também é mãe inglesa, portanto, tu és inglesa, não é? sim, exatamente. E portanto nasceste no Canadá, andaste cá também em colégios ingleses e tal, e colaboraste, por exemplo, com a revista Os Meus Livros, de boa memória. Tu tiraste também tiraste na Católica, Khalid, tu também na Católica tiraste um mestrado. Eu fiz um mestrado na Católica. História e Teologia das Religiões, tirei o curso de Relações Internacionais em Coimbra. Já a prever que irias ser jornalista, querias ser jornalista? Eu quis ser jornalista desde a Guerra do Golfo. Ao ver aquela, foi a primeira guerra que nós vimos quase em direto. Sim, foi mesmo. E aquilo fascinou-me e eu logo aí fiquei com interesse. É isto que eu quero fazer. Pelo jornalismo. E, portanto, quando fui tirar o curso de Relações Internacionais, porque na altura aconselharam-me a não tirar o curso de jornalismo, porque não era preciso, isso aprendia-se a trabalhar, mas algo que me desse um bocadinho mais, que me abrisse um bocadinho mais os horizontes, claro. E tirei o curso de Relações Internacionais, mas já a pensar que aquilo que me fascinava mesmo era a área da religião. E, portanto, quando tinha trabalhos para apresentar, tentava fazer sobre aspectos da religiosidade. É uma crítica que eu faço ao curso naquela altura, não sei se, entretanto, houve alguma mudança. Nós logo apanhámos o 11 de setembro, logo no início do curso, no segundo ano, salvo erro, e mesmo assim, nos 4 anos de curso, acho que tivemos uma aula de uma cadeira sobre o Islão. Portanto, numa cadeira de Relações Internacionais, numa altura em que se começava a perceber que o mundo ainda era, ao contrário do que se pensava na Europa, muito influenciado pela religião, para bem e para mal, muito influenciado pelo fenómeno religioso. Sim, de facto, muito pouco. Não se estudava religião nos cursos de Relações Internacionais, que é uma falha enorme. Uma falha enorme, claro. Isso é, e de facto, tu depois especializaste nisso, tu não tens aquela da atualidade religiosa? Foi disso. Comecei, quando estava na Renascença, já a trabalhar mais a área de religião, a desenvolver esse primeiro um blog, depois primeiro um grupo no Facebook, depois um blog, e depois hoje em dia é um site que se chama Atualidade Religiosa, atualidadereligiosa.pt, e onde tento analisar um pouco o fenómeno religioso, envio para os meus assinantes um resumo das notícias religiosas da semana, pronto, assim uma coisa básica, mas é um espaço onde eu consigo depois também fazer algum comentário e análise a esses fenómenos, que é o que me fascina. E também ajudas então na Fundação Ajuda à Igreja eu colaboro com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre no regime de freelancer. Portanto, eu trabalho, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre tem 23 delegações em diferentes países e depois tem uma sede internacional que fica na Alemanha, perto de Frankfurt, em Königstein, e eu trabalho diretamente para a sede na Alemanha. Portanto, eu sou muito amigo e próximo da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre em Portugal, conheço-os bem e colaboramos, mas eu não trabalho para a AIS em Portugal. Trabalho diretamente para a sede na Alemanha, onde faço trabalhos normalmente em língua inglesa, portanto, como eu sou bilingue. E eles encomendam-te muito coisas que tenham a ver com o nosso país? Não, muito pouco a ver com Portugal. Aliás, ainda bem, é bom sinal. Mas Portugal é uma das poucas delegações que tem um jornalista residente, o Paulo Laido, que é um ótimo colega e que trabalha muito essa área, por exemplo, Moçambique, mas quando há notícias de Portugal, é ele que faz. E há, de vez em quando, não de intolerância religiosa, mas de atividades, etc. Há uma entrevista ao Khalid, por exemplo, pelo Paulo? Sim, é verdade, já tive para ser entrevistado. E, a propósito da tua fundação, onde tu colaboras, Filipe, todos os 2 anos sai um relatório. Sim, sobre a e de facto perseguição aos vai cristãos. Revelando... Não, sobre a intolerância, sobre a liberdade religiosa em geral, não é especificamente sobre perseguição aos cristãos. E vai revelando de facto um aumento do extremismo islâmico, é uma coisa que tu tem vindo vai revelando um aumento, aliás, um agravamento da situação de liberdade religiosa.
o que em alguns casos se deve ao extremismo islâmico, mas não em todos. Os países, se calhar, piores não são necessariamente os países muçulmanos. Também há, mas, por exemplo, Coreia do Norte, que não está longe de ser um país muçulmano, a Bielorrússia, quer dizer, hoje em dia a própria da Rússia também. Em alguns casos são países cristãos também que perseguem. Um dos que agravou mais agora é Nicarágua. Portanto, estamos a falar da América Latina, tradicionalmente cristã. E depois há um problema grave, já há muitos anos, com liberdade religiosa também em países muçulmanos. Aliás, deixa-me acrescentar aqui uma coisa. Independentemente do prisma, e os critérios podem ser diversos, não é? Sabemos que estes países talvez encabeçam a lista dos mais preocupantes, mas há aqui uma nota que eu acho que devo dizer. Os 2 países mais populosos do mundo, a China e a Índia, que se calhar somados ocupam se calhar metade da população mundial. A Índia mais que a China até agora. A Índia mais que a China, até superou a China nos últimos meses, têm graves problemas em relação a isto, porque, curiosamente, ambos perseguem a religião islâmica ou os muçulmanos, não é? Os Rohingya num lado e a Índia também, com um conjunto enorme de tensões, desde que, enfim, o partido do atual primeiro-ministro, Narendra Modi, o BJP, foi para o poder, não é? Como sabemos, é um partido de matriz nacionalista hindu, ou que de alguma forma pretende resgatar um bocadinho esse fenómeno nacionalista do hinduísmo na Índia, o que para mim é um erro, devo dizer. Vocês dois... A Índia está de facto num caminho preocupante. As últimas eleições não deram a maioria que o Modi esperava. Foi um sinal de alguma esperança, mas mesmo assim há muita preocupação. O conflito entre muçulmanos e hindus já vem de há muito tempo e portanto, é uma coisa que caracteriza a Índia, mas é muito preocupante. Até por ainda uma razão, tem mais muçulmanos do que o Paquistão, não é? Sim, sem dúvida. Há mais muçulmanos na Índia do que no Paquistão. Portanto, como uma comunidade minoritária, vêm de alguma forma coartados os seus direitos. Mas a mim o que me preocupa não é só naquele local. É que o fenómeno que se passa ali extravasa fronteiras. Nós vemos conflitos, por exemplo, entre muçulmanos e hindus no Reino Unido. Reparem que ambos, muçulmanos e hindus, são cidadãos europeus, às vezes segundas gerações, não é? E que tinham a obrigação de ter uma educação diferente e de pensar, bom, nós temos raízes lá, é verdade. Normalmente diz que as pessoas de origem indiana, não estou a falar dos indianos na verdadeira acessão do termo cidadãos indianos. Sim. As pessoas de origem indiana, eu sou uma pessoa de origem indiana, não é? São pessoas muito ligadas à Índia. Ou seja, os meus antepassados, hoje não acontece, a minha família ninguém faz isso, mas normalmente os hindus mais do que os muçulmanos, mas em regra as pessoas de origem indiana são pessoas que enviam dinheiro para lá, que têm sempre uma segunda casa lá. Porquê? Porque ficam com a convicção, enfim, de alguma forma, têm a ideia que no dia em que na Europa isto não estiver bom para nós, podem voltar, tem uma raiz, podemos sempre regressar à pátria ou à terra. Isto não é só comum nos indianos, não é? Os portugueses que emigram para a França também deixam a sua casa na terra e se calhar na reforma querem fazer a reforma no seu país natal e, portanto, isso é expectável. A mim o que me preocupa é isto, é realmente pensar que os de segunda e terceira geração, supostamente assimilados ou integrados, se quiserem, para não usar uma expressão muito dura, não é? Não estão verdadeiramente quando absorvem as tensões e os conflitos eminentemente políticos, mas depois que se extravasam a sociedade civil num país que está a milhares de quilómetros de distância da Europa. Estás a dizer que o aumento do nacionalismo hindu na Índia está a ter um efeito direto nas comunidades em Inglaterra, por exemplo, nesta altura. Sem dúvida, há conflitos. Eu recebo às vezes vídeos, naqueles vídeos grupos informais do WhatsApp, de registros de desacatos, por exemplo, na cidade de Leicester. A cidade de Leicester é uma cidade que tem uma comunidade indiana muito forte, seja hindu, seja muçulmana. E, de facto, há tensões, não é? Tensões que realmente são reflexo daquilo que se passa na realidade indiana. Entre eles. Sim. Lógico que isso também, o vivermos numa sociedade de informação global, permite que eles tenham acesso à informação live, não é? E, portanto, ao minuto quase... Sim, quase em tempo real a gente tem acesso a isso. Vocês estiveram há 11 dias num debate na Casa do Comum, no Bairro Alto, com a presença do Mohamed Jebbar. Ele é um muçulmano canadiano de origem libanesa que escreveu esta biografia de Maomé, o profeta que mudou o mundo, um retrato íntimo, um livro que saiu há 2 anos aqui em português, pela edição do Desassossego, onde ele próprio tem algumas opiniões polémicas sobre o Islão, nomeadamente aquela ideia de que Maomé seria executado se em muitos países muçulmanos atuais se fosse vivo hoje. Eu não sei se ele falou disso no vosso debate, concretamente desta ideia, mas com que ideia que vocês ficaram? Alguém que dizia, este vosso convidado, digamos, que vocês moderaram este debate, que aliás achava que o Islão não se reforma, é um insulto querer reformar o Islão. O Islão é assim, as pessoas têm que o aceitar como ele é, e as interpretações é que vão mudar muito, não é? Vamos lá ver. Esta expressão que ele disse numa entrevista há 2 anos no Expresso
pode transparecer a ideia ou vislumbrar a ideia de que ele está a apelar ou alegar a uma reforma no Islão necessária, ou que o Islão é uma religião progressista, digamos assim. E ele aqui vai repor um bocadinho, porque no fundo foi a provocação que lhe fizemos, não é? E ele disse, atenção, eu não quero dizer com isto que o Islão precisa de uma reforma. Porquê? Porque no fundo as religiões, como sabemos, e isto às vezes é impopular de se dizer, ou pouco politicamente correto, as religiões também são dogmas, vivem dos seus dogmas e vivem dos seus princípios. E nós, crentes, queremos acreditar que esses princípios são imutáveis. Claro. O que é mutável? O que é que deve ser adaptado? O que é permeável ao contexto? É a abordagem das religiões. Portanto, eu não acredito em reformas das religiões per se, digamos assim, mas eu acho que a abordagem deve ser... No seu core, digamos assim. Precisamente. Mas há um adornamento obrigatório, não é? O mundo vai mudando, não é? As pessoas vão mudando. Exatamente. O viver das religiões também muda. Dou-vos um exemplo claro disto, que é um tema, mais uma vez, polémico, não é? Há uns anos atrás, não só a Igreja, para meter aqui um bocadinho a foice na seara alheia para o Filipe comentar, mas mesmo os clérigos islâmicos, os imãs, digamos assim, há 20 anos atrás, quando se falava, por exemplo, na contracepção, era liminarmente proibido em absoluto. E hoje nós assistimos a que os clérigos islâmicos, embora o Islão não queira falar muito disto, não é? Porque não é um assunto conveniente, que hoje em dia vêm dizer, não, atenção, em circunstâncias muito excepcionais ou excepcionalíssimas, no caso de, por exemplo, os jovens ou o casal jovem estar a estudar. É verdade que o sustento vem de Deus e nós acreditamos que eu posso ter 10 filhos e que, se Deus quiser, Deus providenciar para cada um deles. Ou seja, nós não olhamos só para as circunstâncias materiais da vida. Eu trabalho, eu faço o meu melhor e depois o destino do sustento dos meus filhos também é de Deus. Não é só meu, não é só produto do meu trabalho. Eu acho que isso é muito importante que às vezes seja realçado, porque às vezes esquecemos um bocadinho dessa diferença. Mas independentemente disso, hoje em dia já assistimos a clérigos islâmicos de alguma forma, a abrirem espaço para que se possa, em circunstâncias próprias, controlar essa natalidade. Porquê? Porque seria completamente indesejável, embora isto é duro de se dizer, não é? Quer dizer, nunca nós, um crente, nós acreditamos que a vida e um bebê é sempre uma dádiva, é sempre uma bênção, não é? Exatamente. Mas quer dizer, o sentido de oportunidade também não é indiferente hoje nas vidas das pessoas, e especialmente num mundo que está cheio de desafios, não é? Quer dizer, também não interessa trazer uma criança ao mundo se realmente nós não estamos aptos, capazes. É verdade que nem sempre estamos, e se fôssemos pensar nisso, nunca ninguém teria essa dádiva, não é? Portanto, temos que nos adaptar também, que é uma graça, ou, enfim, é uma característica quase que eu acho que Deus nos dá. Estava a pensar nisto, Filipe, agora para comentares esta coisa que agora mesmo que disse o Khalid, esta questão curiosa. Eu visitei o Irão há 2 anos e lembro-me disto, que a nossa guia, uma extraordinária guia local, casada com um veterinário, ótima vida aos dois, ela era guia freelancer, um país lindo de morrer, aliás, deve-se dizer, e um povo super simpático, a dizer, de facto, nós perguntámos, que ela era nova e muito bonita, vocês não têm filhos? E ela, não, para quê? Não vale a pena neste país. O que me fez a maior das confusões, esta desesperança. Para que este país? E porque é que a gente vota? Nada vai mudar, porque temos um líder máximo, temos um conselho de 8, que todas as mudanças, e há leis, as mulheres aqui podem ser deputadas e guiam e tudo, temos melhor que muitos países. Os nossos vizinhos, do Iraque, do Afeganistão, estão piores que nós. Mas há uma certa liberdade, não para viajar, mas há uma certa liberdade muito cerceada. Mas para quê? Nada vai mudar. Se a gente põe reformas, as leis têm que ser aprovadas por cima e cortam tudo. João Paulo, eu sei que não é o tema, não é por isso que me convidaste para aqui, mas eu cheguei há 3 dias da Terra Santa, e onde estive precisamente com a Fundação Judaica Igreja que Sofre a visitar as comunidades cristãs em Israel e na Palestina. Obviamente não em Gaza, que é inacessível, mas onde também há uma pequena comunidade cristã. E uma das coisas que eu reparei, que já tinha reparado no Líbano há 2 anos, é muito esse discurso aqui, especificamente entre os cristãos. Esta ideia de que com esta crise, com isto tudo está a acontecer, às vezes, e com agravamentos aqui na Terra Santa, que é os preços das casas que são incomportáveis, o preço do terreno. Quer dizer, nós não casamos, não temos filhos, não conseguimos, ou não conseguimos, mas é essa desistência da natalidade. E isso eu reparei, sobretudo no Líbano, e confirmei agora, é fruto dessa falta de esperança. Sim. E é uma coisa gravíssima. É uma coisa gravíssima e muito, muito triste. Muito triste. Eu perguntei, quando nós íamos falar aos diferentes projetos que a IES apoia ou que pode vir a apoiar, e muitas vezes eram padres que nos mostravam, e há muitas vezes o trabalho com os jovens. E uma grande preocupação, como é que vamos manter os jovens cristãos aqui na Terra Santa? Eu perguntava sempre, vocês têm algum plano para abordar
este desespero que leva os miúdos a não casar, a não querer ter filhos, ou a sentir que não podem ter filhos. E alguns, sim, disseram, sim, temos aqui estas ideias, construção de casas, ajuda às rendas. Apoios. Mas é um sinal terrível. E, portanto, obviamente, isto não é uma coisa que se põe só com cristãos, não é? Que neste caso são uma minoria a sentir-se cada vez mais encurralada e menos bem-vinda, tanto em Israel como na Palestina. Também se aplica neste exemplo que deste do Irão. Provavelmente aplica-se mais a pessoas com uma certa educação, etc. E portanto, que veem as coisas de outra maneira. Mas é um assunto muito preocupante, sim. Diz, Khalid. Eu ia dizer que eu acho que, lógico que não há uma justificação única ou cabal para esta situação, mas eu digo algo que porventura muitos consideram rude ou demasiado duro, mas eu acredito que é às vezes a mediocridade dos líderes, sejam eles religiosos ou não, que leva as pessoas a ter esta desesperança. Sim. Porquê? Porque em bom rigor, estou a dar um exemplo, não é? As pessoas, hoje um jovem de 18 anos, numa sociedade de informação com enormes estímulos, já não quer estar uma hora sentado a ouvir um padre, um imã a falar sobre a religião. E, portanto, nós, crentes, líderes de comunidades religiosas, temos de aprender novas formas de comunicar a fé. E há aqui dois fenómenos que eu observo que são um problema para tal. Primeiro, a ideia que se criou de que não pode haver marketing religioso, porque podemos fazer marketing em tudo o resto, mas tentar fazer marketing religioso confunde-se com o proselitismo, que é algo que é considerado errado do ponto de vista social. E o segundo aspecto que me parece importante é uma enorme iliteracia religiosa, digamos assim, porque o tema deixou de ser conveniente e porque às vezes o tema é denso, é complexo e se calhar não merece ou não deve ser discutido num nível de superficialidade. E portanto as pessoas têm que ter algum conhecimento de causa e depois é engraçado, às vezes as pessoas dizem, mas qual é a diferença entre uma religião e um clube de futebol? A diferença é que ganhar ou perder é desporto e o fair play nem sempre se ganha, não é? Nós crentes acreditamos que depois desta vida há uma outra vida e podemos ir para o céu ou podemos ir para um sítio menos agradável, não é? Chamado inferno. E portanto isso muda tudo. E não há VAR. E não há VAR, exatamente. Mas é verdade. Agora, a propósito disso, tu tens estes dois podcasts, Que Mundo, Meu Deus, que tens na TSF, 6 minutos, que são bastante seguidos, e sobretudo este, E Deus Criou o Mundo, que tu fazes com o Pedro Gil e com o Isaac Assor, judeu, e o Pedro Gil, católico. Muito engraçado esta questão do diálogo interreligioso, aliás, que é um bocadinho prova disso também. Muito bonito estas premissas que vocês têm, que é o objetivo do diálogo, é o próprio diálogo, não é o consenso. As pessoas têm um bocadinho de ideias erradas que acham que tem que ser um cristão a convencer, aqui em Portugal diriam isto, não é? Convencer claro, não, o objetivo é a aproximação das pessoas, não necessariamente das ideias. Absolutamente, nós criámos uma receita, eu e o Pedro Gil, com 11 ingredientes, isso. Para ser assim uma coisa sugestiva. Tem 320 episódios, é brutal. E bom. Simples, não é? E a ideia é esta... Ou as pessoas têm tendência a romantizar nas chamadas reuniões de alto nível, ou vemos frequentemente líderes religiosos, políticos a dizer sim, é maior aquilo que nos une do que aquilo que nos diverge, e nós sabemos que isso é verdade. Mas muito embora um verdadeiro diálogo não é um diálogo que de alguma forma romantiza a verdade ou que finge que somos todos iguais. Nós não somos todos iguais. Claro que não. E é nessa diferença e na riqueza dessa diferença que nós crescemos em perceber o que é que os judeus pensam de Jesus, o que é que os cristãos pensam de Jesus. Há coisas insanáveis, meu caro. Nós não vamos acreditar nunca, um muçulmano, que Jesus é filho de Deus. No sentido literal, quer dizer, no sentido simbólico do termo, eu até posso ser... É um grande profeta para o Islão, posso discutir aqui semântica e dizer todos somos filhos de Deus e, portanto, Jesus também foi filho de Deus. Sim. Mas nós dizemos no Alcorão, Lam yalid wa lam yulad. Com certeza perceberam o que é, mas para quem não percebeu, vou traduzir, significa não gerou nem foi gerado. Ou seja, nós não acreditamos que Jesus de alguma vez terá sido filho de Deus. Isto pode ofender os cristãos, mas se eu disser isto com delicadeza, com o respeito, com a amizade que o Filipe estima que me merece, ele não deve ficar ofendido, porque nós estamos num país democrático, onde temos liberdade, e de alguma forma contrapor isto com a mesma verdade que é a verdade dele, não é? E eu, portanto, resumidamente diria que o diálogo deve ser treinado, deve ser aprendido, porque é uma arte. Tem que haver essa empatia, que é muito importante também. E nós acreditamos isso, repara, nós acreditamos que a empatia e a amizade, repara, Voltaire dizia, discordo tudo o que dizes, mas defende até à morte o teu direito de dizer. E, portanto, eu não gosto nada das ideias daquele tipo. Mas, ele é um tipo tão simpático que eu não consigo ir contra ele. Ou seja, a empatia, a amizade é uma arma poderosíssima. Esta ligação também a Maria, a questão em Éfeso, aquela casa de Maria que a gente visita,
e que tens muçulmanos e os cristãos a porem papelinhos com pedidos. Eu estive lá e há mais nas pedras. É lindo, porque é a casa de Maria e portanto, que é a mãe de Jesus. Pronto, para os muçulmanos é uma coisa, para nós é um bocadinho mais intenso que isso, mas tudo bonito, mesmo essa coisa Fátima, das duas religiões unidas sem dúvida, mesmo Fátima. Achei Eu vejo fascinante. muçulmanos a ir a Fátima. Aliás, há um jornalista, o Joaquim Franco, que escreveu uma tese de doutoramento sobre o fenómeno de Fátima, que extravasa ou ultrapassa o próprio cristianismo. Sim. Há hindus a irem a Fátima. Eu assisti a uma homilia do padre João Seabra, que já morreu, e que é insuspeito em termos de sincretismo ou de fugas à ortodoxia, para quem o conhece, e que fez uma homilia muito interessante, em que ele dizia: nós não compreendemos agora, mas não há de ser coincidência que Deus escolheu a única terra em toda a Europa que se chama Fátima, que é o nome da filha de Maomé, do profeta. E que escolheu esse sítio para Nossa Senhora aparecer com uma mensagem tão importante no século XXI. Eu não sei explicar isto, nós ainda não compreendemos isto, mas isto há de se revelar um dia no futuro da humanidade. Foi muito interessante. Sobre esta questão do diálogo, há dois estereótipos que são de fugir. Esta ideia de que o diálogo existe para converter o outro, ponto final. E, portanto, é uma conversa de surdos. Acredita, não acredita, se não acreditas vais para o inferno e tal. Não vamos a lado nenhum. Há um espaço para a evangelização, como é evidente. Claro. Tanto para os cristãos como para os muçulmanos. E deve haver, considera errado. Até por uma questão de respeito para aquilo em que eu acredito. Não é? Mas não tenho de andar sempre a dar com a Bíblia na cabeça de toda a gente com quem me próximo. E depois há o outro extremo, que é o diálogo interreligioso à lá Mário Soares, que dizia muito contente que ele era a pessoa ideal para ser o líder, para ser o presidente da Comissão do Diálogo Interreligioso, porque não acreditava em nada e, portanto, estava sempre ali numa posição... Estava livre de influências. Exato, que era uma maneira de dizer vocês coitadinhos que acreditam em coisas que não são capazes. O invisível, portanto, são menos intelectuais. E a lógica aí é uma lógica de... Eu fiz-te uma vez escrito e nunca me esqueci de... Eu não acredito em grande coisa, tu também não, e, portanto, temos imenso em comum. Quer dizer, isso também não é o diálogo interreligioso que nós queremos, nem o diálogo ecuménico que nós queremos. Existem teólogos de altíssimo nível que estão a fazer conversa, estão a ter diálogo doutrinal. Ótimo. E se eu souber alguma coisa sobre a doutrina islâmica e sobre a doutrina católica e pudermos falar sobre isso, ótimo. Onde é que eu e o Khalid e o João Paulo podemos fazer aqui uma diferença? É através do diálogo da amizade. O ecumenismo e o diálogo interreligioso da amizade. É conhecermos, e quando alguém me disser os muçulmanos que andam aí, que fazem isto e que fazem aquilo e qualquer dia são mais que nós, eu posso dizer, calma, não é os muçulmanos. Entre esses muçulmanos está o Khalid, está a minha mulher, que é menos dada a estes diálogos do que eu, menos ecuménica nesse sentido do que eu, trabalha num pronto a comer que tem agora vários empregados de fora de Portugal, uns hindus, outros muçulmanos. E outro dia ela viu aquele vídeo que andou aí a circular do Martim Moniz. Veja o Martim Moniz, 10 minutos, não se vê um branco, não se vê, eles vêm... E ela olhava para aquilo e dizia, eu sei muito bem que um dos meus funcionários está vive a semana inteira para poder ir para o Martim Moniz estar com os amigos. Portanto, esta gente são como ele. E é o tipo mais simpático que trabalha na minha cozinha. Sim. Quer dizer, e, portanto, quando nós passamos a ver o outro dessa forma, generalizamos meio caminho andado para criar divisão, empatia e evitar conflitos. Isso é fundamental. Mas sabes que eu devo dizer acrescentar só uma coisa. Eu acho que é próprio da natureza humana nós sermos um bocadinho avessos à mudança e temos uma tendência para rejeitar aquilo que é diferente de nós. O que eu assisto com preocupação é que eu vejo líderes políticos e pessoas com responsabilidade a alimentar esses estereótipos e a criar uma ignição nesta fogueira que, pelo menos em Portugal, sempre esteve apagada, não é? Triggers, exatamente. Absolutamente. E, portanto, a forma como nós montamos uma narrativa, a forma como, por exemplo, se nós criarmos uma fantasia de que o Islão vai conquistar a Europa, de que temos de ter muito receio porque isso vai pôr outro califado, que isso vai pôr em causa a nossa sobrevivência, a nossa forma de estar. Quer dizer, seria muito mau para mim, devo dizer, sou um português, professo a religião islâmica, se de repente Portugal perdesse as suas raízes, a sua forma de estar e de viver, a sua cultura, e de repente passasse a ser igual à Arábia Saudita. Eu não quero ver um Portugal assim, não é? E, portanto, é muito interessante, eu acho que é importante
importante também que os portugueses que professam a religião islâmica tenham a coragem de dizer isto, não é? Sim. Não quer dizer que eu gosto menos da Arábia Saudita, mas eu acho que costuma-se dizer cada macaco no seu galho, não é? Quer dizer, Portugal é um país europeu, Portugal é um país com uma história própria, com uma matriz judaico-cristã. Não é desejável, nem é apetecível que o Islão conquiste Portugal e a Europa, não é? Khalid, como é que tu respondes às pessoas que criticam muito esta questão de Europa? Na Europa está a ser um problema tremendo, na Suíça já não podem construir mesquitas, Marselha, na Bélgica há guetos e bairros em Bruxelas onde a polícia já não entra. Olha, eu acho que nós temos, não há soluções milagrosas, sim, há um grande problema. Caminhamos para isso. E há uma centra-se no problema, mas não se diagnostica verdadeiramente a situação, nem se criam soluções. Em primeiro lugar, nós temos que trabalhar numa senda preventiva e não reparadora. De cada vez que acontece algum problema em termos de imigração, já nem falo dos atentados ou dos ataques terroristas, nessa altura ouvimos um conjunto de especialistas, os estudólogos da vida, desde imãs, especialistas de segurança, etc., todos a serem convocados. Mas depois passam 2, 3, 6 meses e as pessoas, naturalmente, como pessoas que são, acabam por se esquecer. E, portanto, nós temos que começar a criar uma estratégia preventiva. Quando eu digo preventiva, não é fechar fronteiras. É no sentido de abordarmos estes fenómenos, que não são necessariamente um problema, na sua complexidade e na sua diversidade. Este é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, óbvio que a imigração é algo legítimo, não é? Todos nós, os portugueses também já foram um país de migrantes, não é? Claro. Como se diz hoje em dia. E, portanto, eu não acho que haja nada mais legítimo que as pessoas aspirarem a melhores condições de vida e com isso rumarem a outro país. O profeta Muhammad saiu de Meca e foi para Medina, porque não era bem-vindo em Meca e, portanto, costuma dizer, estás mal, muda-te. E ele mudou-se. E mudou para Medina e foi assim que nasceu o Islão. E agora há um aspecto curioso no meio disto. O profeta, quando emigra para Medina, entretanto passa pela Abissínia os seus companheiros e é protegido por um rei cristão. E, portanto, se um rei cristão não desse guarida aos companheiros do profeta, se calhar o Islão hoje não existiria. Portanto, estamos a ver que nos primórdios do Islão, este diálogo, esta compaixão, esta proteção, esta empatia, cá está. Claro, esta aliança e esta amizade entre as religiões já existia entre os crentes. O que é que me parece importante mudar? Parece-me importante que esta palavra integração deixe de estar num nível mágico e passe à realidade. Vemos o exemplo de Paris. Portugal, felizmente, não tem esses problemas. Nós não podemos atirar os imigrantes para a semi-periferia e periferia da cidade e criar guetos com isso. Reparem, não me preocupa, digamos assim, porque eu acho que as pessoas, quer dizer, genericamente, eu não posso julgar uma pessoa por ela ter uma cor diferente da minha ou ser de uma religião diferente da minha, não é? E, portanto, dentro dos muçulmanos também há, com certeza, boas pessoas e pessoas menos boas. Claro. Não posso julgar por a pessoa ser muçulmana que é necessariamente mau ou que está mais exposto ou com mais vontade de ser extremista, digamos assim. Sim. Até porque eu acredito que não é a religião que incita a tal. Pode haver maus líderes religiosos que defendam valores religiosos. As interpretações é que podem mudar. Se eu for à Bíblia, a lei de Talião consta da Bíblia. Exatamente. Portanto, eu não posso aplicar isto literalmente e pensar no olho por olho, dentro por dentro. Agora, a integração implica um conjunto de questões que nós não temos olhado para elas. E, portanto, a mim o que me preocupa não é, honestamente, que estas pessoas queiram, por exemplo, praticar a sua religião. Acho que isto é razoável. O que me preocupa, por exemplo, é que queiram aplicar a lei da Sharia em espaço europeu. Ou que haja, por exemplo, bairros na semi-periferia de Paris, de Londres, etc., que são piores do que os países de origem. Porque, reparem, nos países de origem há um determinado contexto que justifica aplicar-se a Sharia num país de maioria islâmica. Aquilo responde a quê? Há um reinado, há um regime mais musculado e às vezes uma parademocracia. Tudo isto não é aceitável para nós ocidentais. Eu também rejeito isso. E não consegui viver, se calhar, num país destes. Mas consigo compreender o fenómeno e o contexto. Agora, não posso aceitar, como é evidente, que alguém que vem de outra zona do globo venha impor esses valores e essa forma de estar em praça pública, tentando-nos vender um modelo que não é o modelo que nós queremos e que subscrevemos querer criar originariamente. Uma sociedade paralela à sociedade. Absolutamente. Quais são as soluções para isto? Resumidamente, eu acho que nós primeiro devemos olhar para o problema e observá-lo com olhos de ver. Ou seja, acho que nós temos olhado muito pouco, temos resolvido coisas num nível de superficialidade muito grande. E verdadeiramente acho que nas escolas devia ser ensinado esse diálogo. Nas escolas devia ser a história... Desde realidade, se calhar. Claro, a história é sempre contada por alguém. E quando eu vejo em manuais de história do ensino básico, por exemplo, em que se diz que o Islão é a religião do Alá, isto transporta-nos para um horizonte de ignorância que depois é o sustentáculo de eu não olhar para a diferença como uma riqueza e vê-la como uma ameaça. Exatamente.
Filipe, também ias falar disso e também daquela questão de Portugal é visto um bocadinho como um paraíso para os muçulmanos que vêm, não é? Exatamente, pronto. Portugal é de facto, e isto eu ouvi do anterior presidente da comunidade islâmica, que Portugal era um paraíso de integração para os muçulmanos. Não temos de facto este clima de tensão que existe em muitos países da Europa. No mundo, diria. E isso é uma coisa que nos devia orgulhar imenso. Claro, eu queria contar aqui uma história que se passou comigo há uns anos. Estava na Renascença a trabalhar e estava-se a falar desta ideia da Câmara Municipal de Lisboa financiar a construção de uma nova mesquita. E um dos meus colegas, sabendo que eu sou católico, praticante, dizia: Filipe, já viste? Achas bem financiar a criação de uma mesquita? E ficou muito surpreendido quando eu disse: acho ótimo. Se há necessidade, há uma comunidade que precisa de um espaço para praticar a sua religião, como eu quero que respeitem, que os cristãos por todo o mundo possam praticar a sua, e o Governo veja ali um problema e possa ajudar, o Governo, neste caso a Câmara, possa ajudar a resolver esse problema, ótimo. Segundo ponto, eu prefiro que os muçulmanos, que já são uma nova vaga de imigrantes, não é? Porque quando falamos deste Portugal ser um paraíso para os muçulmanos, estamos muito a pensar na comunidade no que tipo o de famílias que representa, não é? Exatamente, não é? Que são os cristãos vindos de Moçambique, via Índia, etc., que têm já um certo nível de cultural e de educação, etc., e que estão muito bem integrados. Felizmente, Filipe, já agora deixa-me dizer, felizmente também não vieram para cá num limiar da dignidade ou sobrevivência. Exatamente. Parecendo que não também ajuda. Não é? Exatamente. E, portanto, aqui os utentes, e o Cali pode-me corrigir se eu estiver enganado, seriam, se calhar, a nova vaga. Estamos a falar de Bangladesh, Paquistão, Nepal, etc. Enfim, da Índia. E da Índia, etc. E, portanto, eu prefiro que essas pessoas estejam a frequentar uma mesquita com condições onde possa haver algum escrutínio, não estou a dizer que temos que ir lá espiar, mas onde os sermões são públicos, onde nós sabemos o que é que se está a passar, do que estarem nas garagens clandestinas, com imãs que se calhar não têm formação, etc., a ouvir sabe-se lá o quê. Portanto, isso é que é a tal prevenção de que se fala. Portanto, nós não nos podemos queixar que não se faz nada e que depois criam-se extremismos e depois, quando aparecem boas soluções para isso, criticar porque estamos agora a ajudar os muçulmanos. Filipe, deixa-me só consolidar um bocadinho a tua ideia. Repara, quando não se faz nada, quando simplesmente se ignora ou se pretende fingir que o Islão não existe e que de facto há uma vaga e um fenómeno de migrantes muçulmanos ou de maioria islâmica que vêm para Portugal e para outras zonas da Europa, de repente estamos a braços com um problema com o qual não sabemos lidar. E então depois o que é que fazemos? Fazemos aquilo que acontece em França. Exageramos na dose, o paciente não morre da doença, morre da cura. Queremos o quê? Queremos entrar nas mesquitas, queremos escrutinar à exaustão as comunidades religiosas, queremos, digamos assim, queremos orientar os imãs à maneira secular, digamos assim, com um laicismo exacerbado, e isso não faz sentido, não é? Sim. Quer dizer, a religião e os clérigos devem ser orientados pelos seus próprios, não? Eu acho que o governo, da mesma forma como a religião não deve contaminar a política também não pode contaminar a religião. Portanto, não sendo às vezes compartimentos estanques, elas devem estar cada uma no seu local. Quando nós vemos a pátria da suposta liberdade, igualdade e fraternidade e da revolução do maio de 68 e da revolução sexual disso tudo, e da liberdade total, a dizer às mulheres o que é que podem vestir e não vestir, em nome da... Quer dizer, obviamente é um disparate total. E por arrasto, as outras religiões também sofrem com isto. Não é? Sem dúvida, não vão sofrer já, mas no futuro, já se vê hoje são os tirar muçulmanos. cruzes de praças públicas, imagens de Nossa Senhora de aldeias onde nunca ninguém pensou que o secularismo fosse uma coisa hostil, etc. E o Estado ir lá tirar, porque a separação entre a Igreja e o Estado. Os crucifixos das escolas e aquelas gente. Como o Natal que é um insulto também, dizem que mas tu é engraçado, tu mesmo na tua vida dizes, a minha família, nós não celebramos o Natal como o nascimento de Cristo, claro, mas aquela parte social, que é a festa da família, nós jantamos todos juntos no 24 de dezembro. Outra coisa, é muito engraçado. Eu não resisto, as pessoas não me estão a ver, mas a largura do meu perímetro deixa ver que eu não resisto às filhoses, aos sonhos, aos cuscurões, tudo isso. Portanto, o Natal numa feição gastronómica é assim muito celebrado na minha família e por mim. Portanto, no fundo, nós aproveitamos este pretexto. Eu não vou à Missa do Galo. Já fui, porque gostava de aprender mais e já fui também num espírito ecuménico. Aliás, ainda o ano passado não consegui acompanhar, mas algumas pessoas da minha comunidade, inclusive o Sheikh Munir, foi à Sé, com o Padre Peter, tio aqui do nosso querido Filipe, acompanhá-lo numa prova
ou num simbolismo, se quiserem, de diálogo e de ecumenismo. A verdade, porém, é que, como é feriado no dia 25, as pessoas normalmente descansam, 24, 25, 26, nós também aproveitamos para estar em família, não é? E, portanto, naquela altura de dezembro que faz frio em Lisboa, uma lareira, uns sonhos, uma perna de cabrita assada no forno e uns jogos em família são sempre muito bem-vindos. Acabamos de uma maneira muito gastronómica e muito boa. Quero agradecer muito aos dois, o Khalid Jamal, o Filipe Avilés, a vossa presença aqui, agradecer a vossa disponibilidade em vir aqui à Rádio Observador, e acho que são sempre estes eventos com novas opiniões e mudanças e abertura, este diálogo que se consegue aqui, que é, oxalá isso seja um bom exemplo e um bom pronúncio de todo o nosso futuro também. Bem-ajam, Filipe e Khalid, e até breve. Muito obrigado. Obrigado.